Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do ProlarCast. Eu sou Gabriela Araújo, diretora de vendas da Prolar Netmóveis. E eu sou Ana Luísa Araújo, diretora de locação da Prolar. E esse é o ProlarCast, podcast feito por quem vive o mercado imobiliário na pele. Nosso objetivo? Transformar o mercado em 1% melhor todos os dias. Esse é um podcast oferecido pela Vandesp. Se você está buscando uma parceria para alavancar suas vendas imobiliárias, a Vandesp é a solução. Oferecem agilidade, operação de alta performance e um atendimento personalizado em financiamento imobiliário. Aprova o crédito do seu cliente em tempo recorde e cuidam de todo o financiamento para que você possa ter a tranquilidade de buscar novos negócios. Simplifique a vida do seu cliente e se destaque no mercado com a Vandesp. E pela QH4. Se você é proprietário de imobiliária e quer alavancar suas vendas e aumentar sua presença digital, conheça a QH4 Growth. Eles são especialistas em gestão de tráfego pago e assessoria comercial para grandes imobiliárias, ajudando-as a alcançar novos patamares com estratégias personalizadas com uma equipe que entende o mercado imobiliário. Sabemos exatamente como atrair mais clientes para os seus empreendimentos. QH4 Growth, a assessoria de marketing da Prolar Netmóveis, pode ser a sua também. E hoje estamos aqui com a Ana Paula, mãe do João Paulo e da Ana Laís, esposa do Fabiano e atua no mercado imobiliário há 6 anos. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia, Gabi. Bom dia, Ana. Bom dia, Carol. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E também estamos aqui com a nossa outra convidada ilustre, a Carol Bolsoni, mãe do Francisco, e a Carol atua no mercado há 2 anos. Obrigada, viu, pelo convite. Prazer estar aqui com mulheres tão extraordinárias. Prazer é nosso de ter vocês aqui na nossa mesa. E, Ana, para começar, eu queria saber, assim, como que foi essa transição? Porque nem sempre você esteve no mercado. Você atuou a vida inteira, né, no trabalho CLT, carteira assinada, bate-ponto, horário, para chegar e sair. Um dia você acordou e falou assim, vou ser corretora? Como é que foi isso? Não, eu sempre falo assim que eu caí de paraquedas no mercado imobiliário como grande parte, né, dos profissionais. Mas eu dei a sorte de cair dentro da Prolar, né? Eu trabalhei durante 18 anos na última empresa. Uma vida, né? Uma vida. E quando eu me desliguei, eu fiquei um pouco perdida, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Uma certeza eu tinha, eu não queria voltar para o mercado que eu atuava. E aí eu recebi um convite de um ex-cliente dessa empresa que estava trabalhando como gerente de vendas na Prolar. Então ele soube do meu desligamento e me ligou. Falou, Ana, você nunca pensou em ser corretora? Eu falei, não, nunca pensei. E ele falou, eu acho que você tem perfil. Vamos fazer uma entrevista com o Vinícius? E eu fui para essa entrevista muito despretensiosa, assim, sem saber o que poderia acontecer. E acabou que deu muito certo, né? Mas lá você já trabalhava com vendas, não tinha nada a ver. Com vendas, sempre com vendas. A minha vida inteira com vendas. Mas era um serviço completamente diferente, né? E nunca como autônoma. Sim. Então foi bem interessante, assim, o percurso. Eu entrei e com pouco tempo eu já me apaixonei pelo mercado e estou aí desde então. E legal você falar isso, porque ontem mesmo eu estava assistindo um podcast do João Lacerda, que é o cara que a gente admira muito lá na Prolar, e ele estava falando da importância de gerentes de vendas e diretores de imobiliárias serem constantes headhunters. Então, assim, você precisa o tempo inteiro, você foi numa loja, foi bem atendido, você entregar seu cartão. Pensa, se esse gerente não tivesse tido esse feeling de que você podia ser uma corretora, você não estaria aqui hoje. Verdade. E nessa empresa que eu fiquei, dos últimos 18 anos que eu estive lá, os últimos 8 foi home office. Então, era uma atividade muito solitária, né? Eu trabalhava de casa e tudo. Então, quando eu caí no mercado imobiliário, o mundo se abriu, né? Não tem rotina. A gente tem oportunidade de conhecer pessoas que talvez em outra profissão a gente não conheceria. Então, eu gostei dessa dinâmica, né? E desse leque que a gente tem. Então, quanto tempo que você... Então, vai fazer 6 anos, Ana. 6 anos, mas a sensação é que são 20 anos, porque é muito intenso, né? É muito intenso. A gente conhece pessoas diversas e tem oportunidade de se envolver muito, né, com
com o mercado. Então, são 6 anos com a sensação de 20. E você, Carol, conta pra gente como foi essa sua transição pro mercado. Então, eu também, a mesma história, né, da Ana, porque eu acho que, independente de qualquer coisa, o corretor tem que ter um time comercial. Então, vindo de uma área comercial é importante. A minha área sempre foi comercial e marketing. Eu sou mais apaixonada até pelo marketing do que pelo comercial, mas eu me encontrei muito na corretagem porque a gente trabalha muito com pessoas. E eu sou encantada com a gente. Então, foi uma das coisas que mais me motivou e que me motiva todos os dias. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem a história daquela família. E quando você se dedica ali a resolver, né, uma questão familiar, que muitas vezes a gente fica assim aquele sonho, eu estou vendendo um sonho. Muitas vezes não é um sonho, às vezes precisa resolver um problema familiar. Às vezes pode ser até uma dor, né? Pode ser uma dor. Uma família se desfazendo. Exatamente. Um irmão quer vender, o outro não quer. E como que você entra ali no meio? Porque o corretor, ele está ali muitas vezes como psicólogo, né, da situação. Depois você vai ver os números, depois você vai negociar números, né? Então, esse foi o meu maior envolvimento, meu maior encantamento pela corretagem. Só tem 2 anos e foi também indicação da Jéssica, que já me conhecia há muitos anos. Eu conheço a Jéssica tem 20 anos. Então, ela sempre falou comigo que você não quer trabalhar comigo, que era gerente lá da Prolar. E eu falava, não, nesse momento não dá, mas uma hora vai dar. E foi um momento que foi importante, fazer essa transição para o mercado. E me encantei. A gente que entra no mercado e consegue se enxergar pertencente ali, principalmente quando você tem uma estrutura igual da Prolar, que você tem acesso quando você tem uma dúvida, você consegue tirar uma dúvida imediatamente. Tem uma questão jurídica que você precisa resolver para o cliente, muitas vezes o corretor ele não sabe tudo, né? Então, quando você tem essa estrutura para um corretor jovem, é muito importante, né? Então, eu me senti muito segura nesse ambiente, sabe? E o que você fala é muito legal, porque assim, a gente desenvolve tudo. A gente desenvolve habilidade técnica, habilidade de comunicação, de tudo. Mas o que a gente não desenvolve é gostar de pessoas. Então, aqui é um mercado que você realmente tem que gostar, ter empatia, porque às vezes você vai estar vendendo um sonho, mas às vezes não. Então, assim, conversar com todo tipo de mercado, cada cliente é muito diferente um do outro, né? É isso. E o cliente, muitas vezes, ele não chega com tudo pronto pra gente. A Ana sabe disso. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes é assim. A gente tem uma demanda ali. Eu preciso de um apartamento de 2 quartos, né? A pessoa já monta aquele perfil, né? Só que aí quando você vai entendendo melhor, é que você vai sabendo o que a pessoa espera e o que ela deseja realmente. Às vezes a pessoa focou numa cobertura, mas uma área privativa vai ser muito mais interessante. E você conduzir esse cliente de uma forma que ele também não fique ofendido, porque às vezes, né, você quer levar ele numa visita e fala, não, mas eu quero uma cobertura e não uma área privativa. Por que você está me levando lá? A gente, como consultor, né, a gente tem que mostrar, às vezes, o que o cliente não tá vendo. Às vezes, abrir o olho dele para uma região nova, para um bairro novo, né? Às vezes, ele tá querendo morar numa região mais econômica, mas ele morando perto do trabalho dele, ele vai pagar um pouco mais caro no imóvel, mas vai ter uma economia com gasolina, né, com qualidade de vida, né? Eu posso falar uma coisa do case? Porque semana passada eu atendi um cliente que foi bem isso. Ele foi ver uma captação minha, uma área privativa, um valor até mais alto. E aí, conversando com essa família, perguntei que escola que a menina estudava, né? Eles chegaram com uma filha pequena e eles falaram, ela estuda na escola, no bairro tal. Eu falei, a escola tal? Ele, essa escola sim. Aí eu lembrei de uma captação minha, que era um valor menor, mas um apartamento extremamente agradável e muito próximo dessa escola. E aí eu comentei, olha, eu tenho uma captação muito próximo, dá para ir a pé para esse colégio, vocês não querem conhecer? Aí mostrei as fotos, eles logo se entusiasmaram, fomos, eles apaixonaram, na mesma semana fizeram proposta e fecharam. Então assim, era uma região completamente diferente, um apartamento menor, mais em conta, mas um apartamento que estava pronto. Atendia, né? Então, assim, se não tivesse essa conversa, essa curiosidade genuína em saber onde que a menina estudava, talvez esse contato
esse imóvel não teria sido mostrado. Exatamente. E assim, era um cliente que já estava na busca, já tinha um bom tempo, já tinha visto muita coisa. E a gente, no mercado imobiliário, a gente acha que a gente vende imóvel. A gente não vende imóvel. O imóvel não é nosso pra gente vender ele. A gente vende informação. Informação e solução do problema. Né? Então, uma coisa é o cliente ficar mandando, porque acontece muito no mercado também, o cliente fica mandando link, ele escolhe tudo e o corretor só abre a porta e mostra. Isso que você fez é de fato uma consultoria. Olha, você me mandou isso, o perfil é completamente diferente, mas eu aqui nessa conversa, eu vi que o seu perfil é muito mais pra esse lado. Exato. Porque o cliente ali na confusão, ele nem sabe muitas vezes o que ele precisa, o que ele quer, o que ele pode arcar, o que ele não pode. É um mundo muito novo, né? Então aí que entra o bom corretor. Pois é. E uma coisa que eles relataram também é que era um casal, né? E a esposa, ela falou, poxa, Ana, mas eu tô há tanto tempo com uma corretora e você me mostra 2 imóveis, eu tô até sem graça com ela. O que eu falei para ela é o seguinte, fique tranquila com isso, porque isso faz parte do mercado. Né? Essa coisa de você estar com um corretor há muito tempo e de repente encontra o imóvel ideal no seu perfil com outro profissional. Isso acontece, comigo também acontece. De trabalhar um cliente há muito tempo e ele vê outra oportunidade com um parente, com um vizinho, com outro profissional. Isso faz parte. Então não se sinta culpada, né, de largar essa corretora na reta final. Isso faz parte do nosso negócio. Exatamente. E é bom. E a jornada, né, também de compra e de decisão, no nosso negócio, ela é longa. Né? Então, o que os clientes muitas vezes reclamam, né, que eles são um pouco abandonados aí no meio do processo, é aquilo, você tem que dar a mão para o cliente e ir acompanhando ele com o passar dos meses, depende até de anos, né? Acho que se vendeu, né? Depois de 1 ano e meio, não foi? Sim. Então, você pensa, você dá a mão para um cliente desse e ir entendendo o que está acontecendo, porque muitas vezes as coisas vão mudando ao longo dessa jornada também. E a gente tá vendendo, né, o produto mais caro da prateleira, né? A gente não tá vendendo roupa, a gente tá vendendo imóvel. Sim. Às vezes a pessoa vai ter 1 ou 2 imóveis ali ao longo da vida dela. Né? Então, sem contar que é o lar da pessoa, né? Então, é muito importante que a pessoa também sinta essa confiança na pessoa que tá fazendo esse trabalho, que tá no corretor, que tá intermediando o processo. Sim. Né? E o ponto principal aí, a gente fala muito que o vendedor, ele tem que conhecer o produto que ele tá vendendo, né? Obviamente, o corretor tem que conhecer o imóvel, mas antes de tudo, ele tem que conhecer o cliente também, né? Como foi o caso aí que a Ana conseguiu entender ali a escola que os filhos estudavam e tudo para conseguir direcionar. E é muito legal quando o cliente nos dá essa oportunidade de entender, de entrar nessa intimidade. Porque tem muito cliente que fica muito resistente em falar o motivo da compra, em falar o perfil exato, o Bom, budget estamos exato. em Minas Gerais, né? Todo mundo é um pouco desconfiado, né? Então, e quando o cliente nos dá essa abertura de entender o real motivo que ele está mudando e a gente tem essa oportunidade de entender melhor e refinar nossa busca com esse cliente, né? Porque senão realmente fica aquele mostrador de imóveis mesmo. E quando o cliente nos abre isso, a gente fica mais assertivo nessa busca, né? E eu acho que é aí que entra o poder da captação. Porque uma coisa é você entrar com o cliente na jornada da venda. Outra, muito diferente, é você conhecer ele naquele início, quando ele tá vendendo o imóvel. Óbvio que não é a realidade de todo mundo, às vezes realmente é o primeiro imóvel dele. Mas a maioria dos casos, a pessoa tem um imóvel, tá vendendo para comprar outro. Sim. E quando você entra ali na jornada da captação, você entra na casa da pessoa. Isso. Ela abre as portas para você consegue entender o que tá se passando. Quando vende aquele imóvel, você já sabe tudo dela. Exatamente. É só mais um passo, né? E eu acho que quando a gente entra dentro do imóvel, a gente entra na intimidade mesmo daquela família. A gente abre guarda-roupa, a gente puxa gaveta, a gente vê porta-retrato, a gente consegue traçar um perfil ali daquela família. Então, eu sempre falo, a gente tem que entrar nessa intimidade com muito cuidado e muito respeito, né? Porque eu já ouvi relatos de clientes que falam, Ana, o corretor chega aqui sem saber o meu nome, poxa. Né? Então,
poxa, a gente tá entrando na intimidade da pessoa, a gente tem que saber cumprimentar pelo nome, saber um pouco da história, do motivo da venda, porque é aquilo que a Carol falou, nem sempre o motivo da venda é por um bom motivo, é por um upgrade. Muitas das vezes é uma separação, é um luto, né? É uma mudança repentina. Então, tem que ir com muito tato e muito cuidado. Eu tava vendo no Instagram, né? Tem o House Flipping e ele fez uma enquete. Assim, por que é tão ruim visitar imóveis com corretores? Aí eu falei, nossa, eu vou ter que ver todos os comentários. Aí teve uma corretora que primeiro, ela escreveu exatamente o que eu vou escrever. Assim, vou ficar aqui para entender o que eu posso melhorar. É isso aí. Porque vão ter reclamações e tem algumas reclamações que são, assim, muito comuns, né? Essa questão que a Ana falou do cara não saber nada, né? Muitas vezes chegar, não entender sobre imóvel, não saber o nome do cliente, não saber nada. Ou simplesmente não entender a jornada. No house flipping, que é você comprar um imóvel com um valor abaixo do mercado, fazer uma reforma ali já com uma projeção de uma venda bem maior, com uma rentabilidade, né, interessante, muitas vezes o cara quer empurrar qualquer coisa, qualquer lixo também. E que não é assim, porque no house flipping a gente tem qual que é a melhor região da cidade para você comprar também, para você poder investir. Então o corretor chega e fala assim, vamos dizer assim, aqui em Belo Horizonte, né? Nós estamos aqui do lado da rodoviária, que vai ser 200 e poucos mil, um apartamento aqui. Não, mas eu não quero aqui na rodoviária. Eu vou querer mais próximo do centro ali para cima. Você não entendeu o que eu falei. Então, eu vi todos os comentários exatamente para ir melhorando, porque a gente tem que ir evoluindo. E a gente vê que o mercado, né, dos corretores, ele às vezes é muito queimado, né? Por alguns corretores que não fazem, né, nem o beabá. Que eu acho que a palavra não é nem corretores, né? É apresentadores de imóveis, né? A pessoa que tá... Aventureiros do mercado que vieram, né, sem querer uma profissão, só de... E as pessoas que não são corretores, mas estão corretores. Dizem que tem muita desistência, né? Assim, muita. Eu não tenho esses números, mas eu já li, né? Que a pessoa paga, cresce, faz toda a prova. Carol, é aquela pessoa que ela entra no mercado e ela é muito imediatista, né? Ela não tem essa visão do mercado ser uma construção de carteira, uma construção de relacionamento, né? A jornada de vendas, ela demora pelo menos 6 meses para ser concluída, né? Então, a pessoa, até o profissional que ele entra no mercado, ele tem que ter ali um planejamento financeiro, de falar, opa, peraí que talvez eu vou ficar um tempo aí sem começar a produzir, sem começar a produzir resultados, né? Então, essa visão aí que o corretor, quando ele quer ingressar na carreira, né, na corretagem, no mercado imobiliário, ele tem que ter tanto um planejamento financeiro, mas uma visão de construção ali, tijolinho por tijolinho. E hoje em dia, né, a profissão, ela tá com um glamour, né, em função de séries, em função de cases de sucesso. Então, e atores famosos viraram, né, na Europa. Eu quero ver ser corretora aqui no Brasil. Mas, enfim, e a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque não é uma profissão fácil, assim como todas as outras. Todas as profissões a gente encontra dificuldades, a gente encontra barreiras, né? E essa resiliência, pra gente lidar com os nãos que a gente recebe, porque assim, eu gosto muito de postar os meus senos de cada venda que a gente faz, mas ninguém vê os nãos que eu recebo. Para cada sino que eu bato, são 10 nãos que eu recebo. Então, a nossa jornada como profissional também não é uma jornada fácil. É uma jornada de muita dedicação, de muito trabalho. Quantos sábados e domingos que a gente abre mão de estar com a nossa família para mostrar imóvel. Feriado, férias escolares dos filhos que a gente está ali trabalhando, que é um período de alta demanda. Então, assim, não é uma jornada fácil. Eu recebo muito contato de pessoas que querem ingressar, me pergunta dicas, me pergunta onde eu fiz minha formação. E eu sempre falo, olha, gente, não é fácil, mas é apaixonante. Quando a gente entra, quando a gente abraça a profissão abraça a gente. É isso mesmo, né? Por isso que meu coração às vezes fica apertado quando eu vejo um corretor que acabou de entrar no imobiliário e faz a primeira venda dele.
fala assim, ai, meu Deus, será que ele vai conseguir chegar até o final? Porque você chega vendendo, você acha que é fácil. Não é. Exato. Entendeu? Agora, aquele corretor que vai lá progredindo, vê que não é fácil, mas tá lá resiliente, esse tem maior chance de sucesso. Isso vai tudo muito pelos contatos, né? E pelas indicações, principalmente no início. Então, você faz um excelente atendimento, né? Muitas vezes, já aconteceu lá no início, da gente não ter o imóvel, às vezes, que o cliente queria na carteira. E aí, ele acabou realmente comprando com outra imobiliária, vamos dizer assim. A gente tentou buscar, não conseguiu, e ele fechou o negócio. Mesmo assim, ele continua me indicando. Por conta do atendimento. Porque você marcou muito mais ele do que... Entende? A compra foi realizada, às vezes, até por outro corretor, mas pelo atendimento. Essa coisa do personalizado, né, do cuidado, do entender a família, isso tudo gera para o corretor, que é novo no mercado, as indicações, que é o que ele vai precisar no início. Porque, inicialmente, você não tem uma carteira inteira de clientes. E a gente recebe demandas através da Prolar, pelo CA e tudo, né? Que é um trabalho super legal. Mas você tá ali naquele início, né? Você fala assim, nossa, e aí? Que vendi o primeiro, né? E agora? Também, cara, é que quando as pessoas entram no mercado imobiliário... Se bem que hoje até que não, mas há um tempo atrás, quando eu entrei, eu sentia que as pessoas ficavam um pouco com vergonha de falar que virou corretor, né? Aí não fala pra ninguém. Aí, às vezes, a pessoa próxima, um amigo próximo, tá ali comprando um imóvel e você perdeu a oportunidade de falar com ele que você estava no mercado imobiliário. E como que foi isso pra vocês, Carol? Há 2 anos e você há 6 anos, né, Ana? Quase 6. Entrou no mercado imobiliário, como que vocês anunciaram isso pra galera? Eu saí de uma empresa em que eu me dediquei 18 anos na minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi criar um texto, né? Explicando para os meus contatos que eu estava me desligando dessa empresa e que eu estava indo para o mercado imobiliário. Coloquei o nome da Prolar, o endereço e tal. E coloquei, né? Você está pensando em vender um imóvel, comprar um imóvel, anunciar a locação? Conte comigo. E dessa mensagem que eu disparei para todos os meus contatos e familiares, começaram a surgir os primeiros leads, né? Os primeiros contatos. Então, nesse percurso, eu descobri que pessoas muito próximas tinham acabado de comprar, Sim. ou estava buscando, ou queria anunciar. Então, as minhas primeiras captações vieram, né, desse contato que eu fiz. Porque em momento algum eu tive vergonha. Muito pelo contrário. Eu falei, já que eu vou entrar nessa profissão, eu vou entrar de cabeça. E eu sou assim, quando eu entro, eu mergulho. Eu não entro com o pezinho, não. Eu mergulho. É engraçado, porque quando eu comecei a estudar, né, para fazer o CRES, a prova, eu falei, gente, não é possível que tem tanta gente que entra nesse mercado, desiste, ou então entra, estuda, paga, né, um CRES, que não é algo barato também, para quem está começando e realmente não tem ali financeiramente já nada garantido, vamos dizer assim, e a pessoa não se desenvolver, porque não é fácil. É isso que a Ana falou. Você estuda sobre documentação, você tem que estar com tudo na cachola. Não é só o atendimento também, né? E você tem que estar preparado para aquilo. E vão vir perguntas que muitas vezes você não vai conseguir responder, mas aí a gente tem um setor para poder perguntar. Mas mesmo assim, é muita informação. Né? Financiamento, como que você financia um imóvel, o que você vai precisar. Se você parar para pensar, é um volume de informação a gente fala que grande. O profissional do mercado imobiliário, ele tem que ser sabe tudo, né? Ele tem que entender do mercado econômico, ele tem que entender até do mercado político, como que isso afeta o mercado imobiliário. Né? Você tem que saber a taxa Selic na sua cabeça. Tem que ter conhecimento de arquitetura, de engenharia, de tudo, para chegar a falar de outras habilidades. Como essa escutativa, né? Essa paciência, essa persistência. Exatamente. Né? Outras habilidades fundamentais para estar no mercado. Quando eu migrei, também eu fiz mais ou menos o que a Ana fez, de enviar também uma mensagem para minha rede, né, dos meus contatos que eu tinha. Muitas pessoas me questionaram, mas você está largando a sua empresa que você sonhou e tal. Eu tinha uma empresa, quer dizer, eu tenho ainda uma empresa que fabrica molhos, e há 10 anos, agora completa 10 anos. Então, a fábrica hoje ela já se toca sozinha.
a gente já produz os mesmos produtos há muito tempo. E quando eu recebi o convite da Jéssica, eu falei, vai ser um ótimo desafio. Porque também veio a pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, eu sou muito ativa. Eu falei, nossa, eu preciso sair um pouco e entender outro universo. Eu quero desafio. E daí eu fiz a mesma mensagem, igual a Ana falou. E aí você começa a identificar realmente que tem muita coisa acontecendo que você não está sabendo. Muitos amigos comprando, vendendo, mudando e não informando. Aqui em Minas tem esse negócio do pessoal não querer divulgar o que está fazendo até o negócio acontecer. Então isso aí as pessoas ficam meio receosas, não sei. Mas aí depois que você fala que você pode ajudar, aí a coisa começa a acontecer. Uma profissional, né? Você não tá nem aí se a pessoa ganha X ou Y, é isso que a gente quer ajudar ela a realizar o sonho. Isso. E eu queria tocar nesse ponto com você, Ana, porque a gente discute muito no mercado imobiliário as pessoas que chegam achando que dá para exercer duas funções. É importante ressaltar que você tem sua empresa, mas toda estruturada, né? Toda estruturada. Hoje seria impossível você estar na operação dela não, e ser corretora. Impossível. Hoje o que a gente faz lá, eu tenho uma reunião a cada 2 meses com a minha sócia, que ela é a cabeça do negócio. Eu só vejo números, a gente conversa, eu não sei mais meio que nada, eu não tenho muita voz ativa mais no processo. Porque o processo de uma empresa como vocês duas sabem, é assim, o marketing hoje é isso, amanhã tem que mudar. Então eu falei, não fiquem dependendo de mim. Façam essas mudanças e tenham autonomia para poder fazer. Porque senão você não consegue se dedicar. Exatamente. E o corretor, ele tem que captar, ele tem que fazer foto, ele faz vídeo, muitas vezes ele tem que ir lá, trocar uma ideia, tomar um café, porque também tem isso. Tem que ter um network com o cliente. Você tem que ter né, você sai de um ponto em Belo Horizonte, vai para outro. Eu duvido que a Ana já dispensou captação só porque era aqui na Pampulha. A gente não faz isso, né? Então, assim, independente do lugar, a gente tem que estar no lugar onde que o cliente precisa da gente. E essa profissão nossa, né, de autônomos, né, então, é muito comum a gente ver, né, profissionais entrando na corretagem pensando num step, pensando assim, eu vou continuar aqui com a minha empresa, continuar com o meu negócio, ou então fazer um extra e estar na corretagem. A pessoa não está lá nem cá, né? Ou ela está 100% ou ela não está, né? Tem gente, eu já ouvi casos, eu faço Uber, mas nas horas vagas eu sou corretor. Gente, isso não existe. Ele é um amador corretor, né? Ou então a pessoa tem um negócio próprio, diferente desse da Carol, mas que se dedica uma parte do dia nesse negócio e outra parte. Não interessa, gente, não dá certo. Ou você está 100%, ou você respira o mercado imobiliário, porque é muita informação. Ou você tá... E a gente precisa de contar com a disponibilidade que a gente tem que ter para atender o cliente também na hora dele. Né? Porque às vezes o cliente ele só vai poder ir fazer uma visita no horário de almoço dele. Exato. Então eu preciso às vezes cancelar algum compromisso meu para conseguir ir lá atender o cliente. E a gente percebe assim que os profissionais que se destacam no mercado são realmente os profissionais que se dedicam 100% e abraçam a profissão. Porque não é fácil, né? Como eu falei, repetindo, não é fácil. E às vezes a gente vê pessoas querendo entrar no mercado, tendo uma outra atividade paralela, independente do que seja. Então, assim, a dica que eu sempre passo para quem quer entrar é: ou você entra, ou você espera um momento que você esteja tranquilo para entrar. Que é aquilo que eu falei, né? Que a pessoa, quando ela entrar, ela já tem que ter ali uma noção de que ela vai passar provavelmente ali uns 2, 3 meses sem ter um retorno financeiro. Exato. E só gastos, né? Só gastos. Tem que estar, né, estruturado ali. Tem que... A questão de ter um carro próprio, né? Para conseguir se deslocar. Sim. Né? E eu queria agora falar sobre nicho. Em Belo Horizonte pouco se fala sobre isso. Em algumas praças, igual São Paulo, Rio de Janeiro, é muito comum você trabalhar um nicho específico. E aqui a gente está com 2 corretoras que estão criando o seu nicho. A Ana é especialista no bairro Serra, aqui de BH. Então, hoje, cada vez mais, você tem pego, né, só captações ali da região e atendido clientes só da região. E a Carol, como ela falou, está especializando no house flipping, que é algo que está surgindo agora, pouco se fala também. E de onde que veio essa ideia de você especializar na região? Como que você escolheu aquele bairro? E eu queria que você contasse também para os corretores que estão assistindo o benefício que isso trouxe na sua carreira. Sim. Depois eu queria que você falasse do house flipping também. Então, eu
primeiro eu moro no bairro Serra. Meus filhos estudam num colégio na Serra. A Prolar está no Mangabeiras, divisa com Serra. O clube que eu frequento é na Serra. Sua vida. É minha vida lá. Então, eu respiro o bairro, eu conheço o bairro de todos os ângulos, né? Desde o aglomerado até a parte nobre do bairro. Então, isso facilita muito o deslocamento, a minha rede de contatos. E é um bairro que eu gosto muito, sou muito apaixonada pelo bairro. Então, eu estou nichando não só Serra, mas toda a região ali centro-sul, cujo deslocamento não é mais que 10 minutos entre um bairro e outro. Então, Anchieta, Mangabeiras, Cruzeiro, Sion, Carmo, São Lucas ali. Então, estar numa região em que você conhece profundamente, sabe de todos os serviços que aquela região oferece, facilita muito. É muito melhor você atender um cliente que não conhece a região e você falar com propriedade daquela região do que tentar se aventurar numa região que você conhece pouco. Que você mal sabe onde tem colégios, mal sabe indicar um colégio, um hospital. Então, é isso. E isso vem com o tempo mesmo. Quando a gente começa, a gente quer abraçar Belo Horizonte. E tem um ponto bom também, que você tem a oportunidade de conhecer regiões que você não transita. Né? Região norte, região oeste, noroeste. Mas quando você começa a ter as suas captações, as suas visitas naquela região que você conhece, você vai percebendo que é muito mais confortável. E o tanto de negócio que você consegue gerar pelo seu relacionamento, né? Exatamente. No clube, né? Os pais dos seus... Os amigos, né? Dos pais... Os pais dos amigos dos seus filhos. Sim. Então, assim, o relacionamento que você cria ali, justamente... Exatamente. Eu, de vez em quando, aparece uma captação ou outra ali no Vila da Serra, mas eu acho, assim, um outro país. Mas é engraçado, porque ela é tão nichada que, às vezes, quando eu tenho demanda, né? Eu já te perguntei, Ana, eu tô com um cliente aqui que tem uma demanda na Serra. Me fala aí todas as suas captações, o que você tem, que ela precisa assim, assim, assim. Então, eu já... dentro da imobiliária, ela já é nichada disso. Já é referência. Aí já vai nela. Ou, quando a gente tá lá e precisa de uma coisa, no funcionários. Aí, todo mundo grita pra todo mundo. Mas quando é Serra, eu já vou direto na Ana. Porque aí facilita muito. Porque a Ana... não é captação minha, mas eu já visitei. Tem um assim, assim, assim. Então, mesmo não sendo captação, como ela visita muito a região e sabe dos imóveis que estão ali disponíveis para venda, ela já orienta a gente, entra aí na rua tal, Capivari, aí eu vou lá, esse aqui, é esse mesmo, né, Nico? É isso aí. Eu acho que o nicho é você aprender a dizer não, porque você tem que falar vários não. Surge uma captação longe, você tem que passar ali para uma pessoa que você tem referência naquele lugar, mas os sims, eles vêm em abundância também. Então, você vai falando não para algumas coisas, no início é difícil, você pensa no tanto que você tá perdendo, mas você tem que visualizar o tanto que você vai ganhar lá na frente. Exatamente. E às vezes tem parceria, né, também. Porque a parceria é super interessante. Eu tenho algumas parcerias com as casas dos condomínios. A gente não conhece todos os condomínios ali de Nova Lima. Muitas vezes existem corretores ali, autônomos, que eles são especialistas ali naquela região. Né? Então, ter parcerias também interessantes, você conhecer o corretor, saber que ele é honesto, né? Que ele faz um trabalho legal, que ele tem mais ou menos o seu perfil de atendimento, é muito bom. Porque você não pode você pode não ter aquele nicho, mas você ter parceiros com que contar é importante também. Sim. E o fato também da Prolar hoje estar localizada em ter uma unidade em cada região, né? A gente internamente, a gente consegue fazer esse trabalho bem legal de parceria com os corretores também. Sem falar que a gente está numa rede, né? Que é a rede Netmóveis, que atua em BH inteiro, né? Região metropolitana inteira. Brasil todo. Então a gente tem, às vezes é interessante, mesmo não sendo... uma região que você atua, quando você faz parceria com alguém da rede e esse imóvel entra, né, a probabilidade dele ser vendido na rede é muito grande, né? Porque tem unidades em BH inteiro, então isso é muito bom. E o House Flip, Ana, Carol, de onde que veio? Então, eu já sigo esse perfil, né, de negócio há mais tempo e
como ele veio americanizado, até o nome dele, né, veio americanizado. Como é que a gente vai chamar no português? Exatamente. Porque ficou muito difícil e complicado até para explicar para as pessoas, porque ele veio com o nome americanizado, ele veio com um padrão de contábil americano, que não é o nosso. Então, vamos dizer, você vai comprar por X, tem que investir no máximo tantos por cento na reforma para poder vender por tanto e você tem que ganhar tanto. Não existe. Né? A alvenaria aqui no Brasil, lá você tem, igual a gente estava conversando há pouco tempo, né? Lá você tem drywall, você tem um monte de outros... É um outro padrão. Não tem como fazer esse cálculo perfeito para cá. Então, eu comecei a perceber que eu sou muito apaixonada pelo centro de BH, acho aqueles prédios assim, acho que porque minha mãe trabalhou ali muitos anos, eu ia para lá quase todas as tardes, eu ficava ali na Rua Espírito Santo, eu descia a Rua Espírito Santo, aí ia para Augusto de Lima, eu ficava transitando ali, eu tinha, sei lá, 14 anos, numa época que a gente ainda podia andar no centro, com 14 anos. Que era tranquilo, né? Bom, a gente tem muito tempo para mostrar. E aí, eu sempre gostei muito do centro, e acho os prédios icônicos, já fiz algumas publicações até no meu Instagram, tem uma história toda do Acaiaca lá, acho icônico, acho muito legal essa revitalização que está tendo. E acredito que tem um nicho enorme de pessoas que não vão ter filhos ou muitas vezes vão ficar no pet mesmo, ou no máximo um filho, que já se desloca pelo centro de BH, que acha que ali é um ponto onde eles conseguem transitar, independente para qual região vai, porque você está ali no central, se você precisa de uma condução, você tem, se você precisa de um metrô, você tem, se você precisa de ficar indo em rodoviária, você está ali próximo. E muitos clientes começaram a abrir a mente para isso. Ainda é uma parcela pequena de investidores que estão pensando nisso. Né? Então, quando a gente fala, o cliente é investidor, você quer comprar para investir em quê? Aluguel. Aí fica ali, no aluguel. Então, eu estou, na verdade, tentando fazer uma consultoria para esses clientes e mostrando como esse negócio funciona. Aí depende muito da disponibilidade do perfil do cliente investidor. Inclusive, eu tenho um cliente investidor que ele é mais velho, ele chegou lá com certeza absoluta de comprar apartamento para alugar. Eu fui conversando com ele, fui levando ele nos imóveis, a gente fez, eu acho que umas 25 visitas no centro. Então, assim, prédios todos diferentes para ele entender. Esse prédio aqui, eles já trocaram o elevador, já reformaram isso, porque os prédios do centro também estão passando por essa revitalização internamente. Isso é importante o investidor prestar atenção. Então, tem esse nicho ainda que está no início. E é um mercado muito de oportunidades, né? Tem que ser oportunidades. Isso. Eu estou trabalhando com um cliente que ele até trabalha numa empresa que faz revitalização dos imóveis. Então, compra, né, para reformar e vender mais caro. Mas, assim, extremamente difícil de encontrar imóvel, porque tem que ser um imóvel que às vezes vai estar, às vezes, até mais barato ali, né? E o preço que eles vão colocar na reforma tem que compensar na hora da venda. Não, e a visita tem que ser no dia. No dia. Porque, assim, como é oportunidade, tem que ser no dia. Então, assim, vamos ali agora, eu te pego aí, vamos lá pra gente ver, porque se bobear, a gente já lança a proposta aqui hoje no final do dia. Porque senão você também não consegue imóveis bons para fazer todo esse processo. Porque o investidor, ele quer dinheiro no final, né? Não adianta nada essa trabalheira toda, porque é uma trabalheira, e aí a orientação é realmente já fechar com uma empreiteira, já entender qual que é o prazo, já fazer todas as contas, já mais ou menos entender com uma arquiteta o que pode, o que não pode no prédio. O centro tem coisas muito específicas, tipo caçamba. Eu tô aprendendo tudo, assim, até disso. A caçamba só pode parar 9 horas da noite, tem que sair 6 horas da manhã. Gente, não sabia. Então, assim, são coisas muito específicas. Durante o final de semana pode. Chega às 8h30 da noite de sexta-feira. Mas isso no centro? No centro. Só que o centro aí que a gente tá falando desde o baixo centro, lá de baixo, até o centro Lourdes. Então, quer dizer, toda essa região. Eu não sei nem como é que as construtoras constroem. Eu acho que elas param mesmo o trânsito e colocam ali, não tô nem aí. Mas, assim, os pobres mortais que vão fazer essa reforma, tem que analisar isso tudo, tem que pensar. Sim, são prédios muito grandes, né? Que tem uma rotina também. Sim. Então tem horário muito rígido, né? Para começar e para terminar a obra.
e uma série de coisas, porque tem prédios muito antigos que nem planta as pessoas têm mais. Então, tem que ter uma análise de um arquiteto, de um engenheiro para quebrar parede. Tudo tem que ser assinado, tudo. Exato, Você tem que ter o registro ali, tudo assinado, tudo correto, porque não pode nem começar a obra. Não é da cabeça da pessoa, vou quebrar essa parede aqui. Não existe isso. Né? Tem a questão também da fachada, né, que não pode modificar, não pode pôr qualquer janela. Né? Um cliente meu, um case agora, é um cliente que ele comprou com a gente no final do ano passado, os empreiteiros dele atrasaram, e isso daí não é vantajoso para a pessoa que está fazendo esse tipo, né, de negócio. Certeza. E aí começou 3 meses de atraso, e agora terminou a reforma, quer dizer, ele comprou no final do ano e já voltou o imóvel para a gente. Então entrou ontem o imóvel todo reformado no nosso sistema. Então, eu tenho um prazo, mais ou menos, na minha cabeça, que eu tenho que vender esse imóvel até novembro. Você tá falando disso, eu já pensei no marketing aqui, de você postar no seu Instagram, desde o momento que você tá pegando aquele imóvel, todo o processo de reforma até a venda. Estamos já fazendo, já estou gravando. Vai ser sensacional. Porque eu peguei um apartamento aqui ali na rua Rio de Janeiro, mostrei todo antes, mostrei qual que é o edifício, estou mostrando a quebradeira lá dentro e vou mostrar a finalização. Tem que terminar em 60 dias, essa obra. E isso, Carol, é o puro resumo do mercado imobiliário. A pessoa que está comprando, no futuro ela vai vender, e depois a que comprou vai alugar, né? E, na verdade, esse meu cliente, que é do Case, que eu tenho esse imóvel dele para vender, ele já comprou o segundo. Então, ele começou a reforma num segundo. Então, assim, a gente vai vender até novembro. E aí ele vai ficar nessa de comprar, ele já entendeu como que funciona a obra, então ele já entendeu um pouco como é que ele vai ganhar dinheiro ali nesse mercado. E não tem jeito, você precisa de um corretor especializado nisso, porque não é uma venda comum, né? Você tem que colocar ali todos os gastos para o cliente, conhecer especialistas, conhecer da região, conhecer dessas especificidades, porque senão a gente não gera valor para quem está comprando. Porque assim, você fala assim, quanto você vai investir em obra? Você pode chutar qualquer valor, só que eu tenho que mostrar para ele que vai compensar. Então, assim, por metro quadrado, mais ou menos, eu já tenho cálculo. Eu não sou arquiteta, não, tá, gente? Então, assim, é aquilo que a gente falou, tem que conhecer de tudo, tem que saber de tudo. Você tem que saber, você vai comprar um porcelanato básico, cinza, né, para deixar um ambiente ali mais moderno, mas sem colocar muita coisa sofisticada. Eu já tenho mais ou menos um cálculo do metro quadrado. Imóveis muito grandes valem a pena você fazer isso? Não sei, tem que colocar a mão no seu bolso e sentir. Imóveis de 2 quartos ou 3 quartos, que ainda você consegue gerar suíte, porque no centro a gente tem um problema que não tem suíte, basicamente, em a maioria dos apartamentos. Então, isso é muito legal quando você consegue transformar em uma suíte. Porque valoriza demais o imóvel. E os DCEs gigantescos, com a parede. Dá para fazer? Dá. Então, normalmente, quando eu vou, inclusive eu tenho uma arquiteta que é parceira minha, que eu simplesmente levo ela, já na visita com o cliente. Boa, que ela já vai falando. Ela já vai falando aqui, ó, isso aqui, essa parede dá ali, ó, ali tem uma viga que não dá para fazer isso, dá para fazer... Então, isso, o cliente fica muito mais seguro de fazer um negócio. Com certeza. Né? Com certeza. E é um mercado, assim, né, que até a gente tem que ter muito conhecimento para explicar para o cliente, porque na região ali do centro, mas às vezes ela vai fazer um investimento assim, numa região que a reforma que ela vai fazer não vai trazer uma liquidez para o imóvel. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela ainda é leiga nesse assunto, né? Ou então até mesmo ela fez uma reforma recentemente e achou que o imóvel ia valorizar 500 mil, mas quando a gente mostra para ela que é uma região que não vai ter essa liquidez, que o imóvel que ela tá querendo vender, às vezes seria já não uma região de alto padrão. É isso mesmo. E a gente tá falando do house flipping, Ana, mas você apresentou outro dia pra gente o retrofit do Ouro Minas, não é aquele hotel, como é que chama? Do Otton Palace. Isso. Que é diferente, né? Então, fala um pouco pra gente do retrofit. Acho que são 2 assuntos que dá pra ser um podcast inteiro. Mas o retrofit tem muito mais essa questão de você revitalizar o prédio, que tá acontecendo muito no centro também, Isso, revitalizar tanto a fachada quanto a parte interna, né? Porque, assim, depois da pandemia, os prédios comerciais do centro e de BH, eles estão ociosos. Né? E hotel também. Eles estão ociosos. Então, existe um movimento em Belo Horizonte acontecendo para
transformar esses prédios antigos em kitnets, em apartamentos. Porque imagina só a transformação que vai ter no centro com a questão de moradia, de transformar essas salas que hoje estão ociosas e tem salas sendo vendidas a preço de banana só para a pessoa se livrar ali do condomínio e do IPTU, quando tem IPTU. Porque isso vai trazer uma mobilidade muito grande. As pessoas vão deixar de deslocar, né, para os bairros e morar no centro. É claro que aqui em Belo Horizonte é tudo um pouco mais moroso isso acontecer. Mas a tendência e a expectativa nossa do mercado imobiliário é que isso seja aprovado e essas construções, esses imóveis, esses prédios sejam transformados em moradia, né? E com preço acessível para o mercado também. Porque não adianta também fazer um retrofit num prédio, né? E otimizar ali e não caber no bolso da população, né? O ideal é que seja uma construção num padrão construtivo interessante e que tenha uma boa liquidez, tanto para locação quanto para venda. A Prolar tem um retrofit, que era um hotel, né, ali na Carijós. E eles revitalizaram toda a parte interna, mas como Art Nouveau, eles mantiveram. Então, as características, né, da então arquitetura, é lindo. Legal. A entrada é linda, é super moderno, mas você vê os desenhos, assim, sabe? Eles não perderam a essência. Porque o legal do retrofit é isso, você modernizar, mas a gente também não quer tirar a história, exatamente, do que era antes, né? E a gente tá aqui numa mesa, né, com 4 mulheres, não tem como a gente não falar desse assunto. Que até num passado breve, o mercado ele era composto quase majoritariamente por homens, né? E hoje a gente tá vendo um movimento feminino entrando muito nesse mercado. Eu queria entender aí de vocês, se vocês sentiram uma barreira no início, ou se vocês sentem ainda que tem uma certa dificuldade quanto a isso, ou se vocês acham que isso já foi quebrado. Então, o que você acha? Assim, eu acho que a gente tem que se posicionar, né? Às vezes eu percebo alguns colegas, né? Ou então alguns proprietários que nos interrompem, às vezes com muita frequência, e que não valida aquilo que a gente fala. Mas eu acho que aos poucos a gente está ganhando muito espaço, né? A gente está mostrando o que a gente veio fazer no mercado imobiliário, que é humanizar mesmo. É ter essa escuta amorosa com a dor do cliente, é ter esse caminho aberto, né? Então, eu já ouvi de vários clientes que preferem ser atendido por mulheres do que por homens, né? E isso eu já ouvi de homem e de mulher, né? Porque a gente, mãe, a gente sabe o dia a dia, as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia como mãe, como mulher, então a gente entende. Às vezes, quando a gente vai levar o cliente num determinado bairro, os riscos que corre ali, naquele pedaço, e as dificuldades que a gente tem, às vezes, em subir 3 lances de escada com filho, com mala, com compra. Então, a gente traz esse olhar da nossa realidade, da nossa vivência. Legal. E isso eu acho que muito importante. E principalmente, assim, às vezes você está num atendimento, quando você fala que você tem filho, a pessoa até... o cliente até brilha o olho, né? Tipo assim, tem alguma... Eu não sou só uma profissional aqui que vou prestar atenção nisso também, né? Eu presto atenção nesses detalhes, né? Assim, eu tive uma sequência de clientes idosos. Assim, uma sequência. Foi muito engraçado. Porque... Você já estava até pensando, será que isso é um nicho? Então, aí a Jéssica falou assim, não adianta, os velhinhos estão te adorando. Aí eu busco em casa, eu tenho uma paciência, eu falo cuidado. Tipo assim, às vezes é um degrau que a pessoa tem que subir. Aí eu penso assim, gente, como que eu estaria atendendo esse cliente se fosse minha avó? Essa visão é muito importante. E os filhos, às vezes, não têm muita paciência, não têm muito tempo. Então, às vezes eu ficava no carro conversando com esses idosos, eles falavam assim, minha filha, eles querem me tirar do meu apartamento e me colocar em outro. Aí eu tinha que convencê-lo também, que era por uma questão de segurança, que muitas vezes aquele apartamento
era só escada, que eles estavam pensando na segurança, mas isso tudo tem que ter muito jogo de cintura, muita paciência. Então, assim, eu acredito que nesse assunto aí que a Ana colocou, existe um preconceito muito maior, às vezes, dos colegas de trabalho que não validam muitas vezes, mas essa barreira está sendo quebrada. Legal. Sabe? Mas e na questão também de segurança? Como que vocês fazem para deixar um ambiente de visita um ambiente seguro? Então, a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente conversa com o cliente pelo WhatsApp, né? Igual a Ana, a gente estava conversando vindo para cá, ela já até contou um case aí, ela vai contar, eu acho. Assim, a gente não tem mais aquele contato da imobiliária, da pessoa ir na imobiliária, né? Conhecer ali pessoalmente, assinar, pegar uma chave, tudo, é tudo muito através do corretor. Então, o corretor ele tem que ter certos tipos de cuidado, sim. Muitas vezes deixar a porta do apartamento aberta. São certos cuidados que eu tenho, que eu presto atenção. Eu falo muito com o porteiro, né? Se eu chego e vejo que tem um porteiro, olha, tá aqui meu crachá, meu nome é Carol, sabe? Qual que é o nome do senhor mesmo? Como é que eu interfono para cá? Então, porque são coisas que a gente tem que também tomar certos tipos de cuidado. Eu já perguntei, assim, nesses prédios que são muito grandes, condomínios muito grandes, às vezes tem um código que você tem que apertar para te falar com o porteiro. Muitas vezes você não sabe. Então, são certos cuidados que a gente tem que ter, assim, por ser mulher. E tem outros, né, também, né? A mulher, na verdade, ela tem que ser toda blindada, né? Verdade. E contar com a sorte também. Isso. E acreditar que a gente está no caminho e que nada de ruim vai acontecer, né? Eu já tive casos, assim, de clientes me relatarem que o corretor levou o cliente no imóvel deles e que em determinado momento ele se passou por uma pessoa que ele não é. E sai do imóvel falando ao telefone, circula pelos ambientes, e o corretor não põe maldade nisso. E aí, de repente, acontece casos de algum furto, de alguma coisa, né? Mas isso é muito pontual. Graças a Deus, aqui em BH, a gente tem poucos casos desse tipo, né? Mas como em todo mercado, né? Infelizmente, A gente tem que tomar tem cuidado, os riscos, né? Os riscos, mas... tem que tomar seu cuidado, né? Exato. Eu não acho que isso seja algo tão relevante, assim, que aconteça tanto, sabe? Não, sim. Né? E assim, eu tava falando com a Carol lá no carro, que a gente também não pode deixar de prestar atenção naquele sexto sentido, né? Você viu que tem alguma coisa ali que seu coração não tá confortável, liga o alerta, leva alguém junto. Assim, óbvio que a gente não pode deixar o medo paralisar, porque são mínimos os casos que acontecem, né? Mas sentiu que tem alguma coisa errada, já toma as providências. E por isso que é importante conversar com o cliente, né? E eu acho que a mulher, antes de uma visita inicial. O instinto feminino, a gente tem essa coisa muito apurada. Muito. De ficar atenta aos sinais. Seja uma fala no WhatsApp, seja uma foto, uma conversa, né? Então, a gente tem essa sensibilidade. E o que eu ando percebendo dos clientes, mulheres, quererem muito mais serem atendidas, em captação principalmente, sabe? Por mulheres, por corretoras. Porque vai entrar na casa, igual a Ana já disse, vai abrir o armário, né? A sua intimidade. Muitas vezes, no nicho, na minha idade, né? Dos 45, tem muitos casais que se separaram, então essa mulher que está sozinha, ela não quer receber um corretor muitas vezes, mas ela prefere uma mulher para estar ali com ela, para entender a dor dela também. Um dia desses apareceu um meme para mim de um cara aqui de BH, um humorista, nem sei se ele é de BH, e ele se passando por um corretor garanhão, né? Então ele entra na casa da cliente, entra com a cliente no imóvel que está vazio e começa a fazer insinuações e tudo. Tudo bem que foi uma piada, né? Mas certamente isso não duvido que aconteça, né? Então é uma postura horrível, né? Mas se virou piada é porque já teve algum case por aí
de corretores assediando o cliente, isso é lamentável. E essa chegada de mulher no mercado imobiliário foi tão presente que hoje é a realidade da Prolaro que a gente tem mais mulheres na nossa equipe, né? Tanto na equipe de corretores quanto na equipe interna, do que homens. Inclusive, nossas campeãs de venda, né? Ótimo. Tá em primeiro lugar. A gente tem, assim, dos top 10, você também, nesse ano, tá em primeiro lugar. Então, entre os top 10. Top 10. Então, a gente tá tomando um espaço no mercado de trabalho como um todo. E é bem legal. Mas também entra a nossa descrição, porque tem mulheres muito ciumentas. Então, quando eu vou fazer visita, eu sempre me direciono pra mulher. Sim. Se eu vejo que ela tá jogando pro homem, aí eu divido. Mas, inicialmente, eu sempre falo com a mulher. Porque vai que acha ruim, Sim. né? Então, Sim. assim, inicialmente eu tenho esse cuidado de me direcionar pra mulher. Se eu vejo que ela tá jogando pro marido, aí eu falo ali, né, pros dois. Mas infelizmente, né, a gente ainda tem que ter esses cuidados no mercado pra gente também não desagradar, né? Exatamente. E como a Gabi falou, né, que a gente tá com a presença de duas corretoras que, apesar de relativamente novas no mercado, né, já são referências aí tanto para Prolar, mas eu acho que pro mercado como um todo, né, tanto pros corretores, mas também pros clientes. E aqui, antes da gente finalizar também, a gente tem uma característica no nosso podcast que os participantes sempre deixam 3 dicas valiosas para aqueles corretores que estão entrando no mercado agora, ou então corretores que querem se reinventar, querem dar aquele gás ali na carreira. E quais dicas que vocês conseguem passar? São dicas, assim, que vocês queriam ter recebido quando vocês começaram, lá no início. Pode falar. Olha, dica é uma coisa, assim, que é muito particular, né? Mas uma dica que eu dou, que eu já mencionei aqui, é não ter vergonha de dizer que você é corretora, né? Porque tem muita gente que ainda fica envergonhada, porque vai ficar pouco tempo no mercado e tudo. E não, é não ter vergonha, é ter orgulho da profissão. Então, se você for resolver entrar no mercado, entre com muita disposição. Entra de cabeça. Entra de cabeça, mergulha. Outra dica é não em todo lugar que você for, eu falto em andar com uma placa. Sou corretor. Isso aí. Em todo lugar que você for, Vai fazer unha. Faz crachá, gente. Exato. Deixa seu cartão, né? Se abra para as pessoas. E uma coisa que eu percebo nos lugares que eu circulo, sempre tem alguém falando de imóvel. Porque meu primo comprou imóvel tal, nossa, mas comprou caro demais. Eu sempre tô atenta a isso. E quando eu ouço isso, principalmente no clube, eu me apresento. Falo, gente, vocês estão falando de imóvel, vou deixar aqui meu cartão. Quem sabe, né? Se tá precisando de alguma coisa por aqui, eu tô à disposição. É estar atenta e disponibilizar seu cartão. Então, isso é outra coisa que eu sempre falo. Porque a gente que está na área de vendas, a gente não pode ter vergonha de fazer essa abordagem, né? Sim. Agora, a terceira dica é dedicação e foco. Porque não adianta você entrar no mercado por ser autônoma. A gente faz os nossos horários. A gente não tem ninguém gerenciando o nosso tempo, né? É se dedicar mesmo, né? O dia que você trabalhou muito, tudo bem, hoje eu vou trabalhar de casa, vou ficar mais tranquila, vou responder e-mail e tal. Mas é ter essa disciplina que você vai se gerenciar ali o tempo inteiro, né? Ganhou o honorário? Nossa, ganhei uma bolada, vou gastar, vou viajar mês que vem. Não, gente. Isso é muito importante. Você não sabe como vai ser o próximo mês, os próximos meses. É você ter sua reserva. É você desfrutar daquilo que você está conquistando, mas com muita consciência de que você não sabe como vai ser o próximo mês, né? E como é que foi quando você ganhou seu primeiro honorário? Foi uma venda grande ou não? Então, eu levei 4 meses para fazer a minha primeira venda. Sério? Foi, demorou. Tá vendo Mas que eu falei? mas como eu tinha saído de uma empresa que eu fiquei quase 18 anos, eu estava numa situação confortável financeiramente. Tinha recebido meu acerto, estava recebendo, né? Então, estava confortável. Então, eu não estava desesperada para vender. Então,
E assim, a primeira venda, no mesmo mês eu fiz outras 3 vendas. Então foi uma atrás da outra, né? Então foi muito legal, porque demorou para acontecer a primeira, mas quando aconteceu foi uma atrás da outra. Eu fiquei muito feliz, né? É muito satisfatório você receber um honorário que é fruto do seu esforço, que é fruto do seu trabalho. E quando você vê que você pode construir o que você ganha, é muito satisfatório. Sim, depende de você. Depende só da gente. E você, Carol, 3 dicas aí. Assim, no início, eu acho que a gente fica como corretor um pouco perdido, não sabe para qual caminho que vai, mas o quão breve ser nichado de alguma coisa. Identificar o que você gosta, né? Se é o bairro, são aquelas condições que eu preciso aqui para eu estar tendo uma qualidade de vida também, como corretor. Então, nicha, vai estudar, sabe? Quer ir para o mercado, né? Um mercado mais agressivo, que é de investidor, estuda, né? Vai entender o que é aquilo. Eu não sou arquiteta, mas eu estou entendendo de metro quadrado. Eu não sou eletricista, mas agora eu já sei o que é um fio tal, sabe? Então, porque é isso, tem que ir nichando mesmo esse mercado, porque é um mercado amplo. Você pode trabalhar em diversos setores diferentes, né? Não é só, vou vender imóvel. Não pense nisso. Você vai fazer muito mais coisa do que isso, também. E o que a Ana falou, né? É cansativo, gente. Não é brincadeira. Você tem que estar atento o tempo inteiro. Então, se você gosta de gente, gosta de estudar e gosta de se dedicar, você pode estar no lugar certo. Agora, se não tiver essas 3 coisas, você vai desistir. No segundo ano, no primeiro ano, em 6 meses, não sei. Mas vai acabar desistindo. Sensacional! Peguem essa dica com essas 2 feras no mercado imobiliário. E esse foi mais um podcast do ProLarcast. Obrigada pela presença de vocês e até o próximo.